Na evocação que fazemos da história da Igreja, neste programa Eclésia, e sempre em cada quinta-feira, é a história de vidas de santidade que, ao longo das últimas semanas, vos temos falado, nomeadamente na história de santidade de São José Maria Escrivá. Connosco está uma vez mais Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde, obrigado por nos vir apresentando e evocando esta história, no caso agora histórias de homens e mulheres que foram beatificados e canonizados pelo Papa João Paulo II. Concluiremos hoje uma história que é dos nossos dias e que movimenta opiniões também nas nossas sociedades. Uma história que não está concluída, não é? Não está concluída, exatamente. Porque continua, como geralmente acontece com o Carisma Fecundo, que depois deu origem a uma instituição que o sustenta e que o divulga, como é o Opus Dei no caso. E como se foi alargando a partir de Espanha agora? Acontece nesta vida de São José Maria Escrivá aquilo que nós encontramos, de alguma maneira, paralelamente nas vidas tanto santos e santas, ou seja, há um carisma que tem uma gestação lenta, que depois acaba por condensar não só uma experiência, um percurso existencial, mas sobretudo aquilo que nós cristãos sabemos ser, a graça divina, como ela se representa para o benefício da Igreja numa vida concreta, mas que depois do momento da sua clarividência tem a sua expansão, que se torna uma realidade irresistível. No princípio dos anos 40, a obra já está difundida em Espanha, cada vez mais difundida em Espanha. É de 1941 a sua aprovação em Madrid como uma pia-união, o que lhe dá uma segurança institucional, uma primeira segurança institucional, porque, como estava a dizer e bem, pois se ele encontrou adesões, também encontrou resistências, e essa garantia de ser uma pia-união aprovada pelo Bispo de Madrid deu-lhe um certo respaldo. Mas até ao final da Segunda Guerra Mundial, portanto até 1945, a expansão da obra fora da Espanha estava muito, muito dificultada. 1946 marca esta fase de grande expansão da obra que veio e que continua até aos nossos dias. Mas entre 46 e o Concílio Vaticano II, o que é que nós temos aí para relevar de muito, muito que poderíamos salientar? Em primeiro lugar, mudança de base, de sede, de Madrid para Roma, no que diz respeito a Monsenhor Escrivá. Portanto, ele vai para Roma e é a partir daí, já mais perto do centro católico da Igreja, que ele continuará o trabalho, quer de expansão da obra, como vai acontecendo rapidamente pelo mundo fora, quer também da sua institucionalização, à procura de um quadro institucional, de um quadro canónico, que de algum modo pudesse absorver esta realidade nova de um espírito que não estava resumido a uma classe de fiéis, a um grupo de fiéis, fossem clérigos, fossem religiosos, fossem leigos, mas que podia e devia ser alimentado por todos e por todas essas mesmas classes de fiéis, atualizado. E isso não estava ainda com figura jurídico-canónica adequada e, portanto, há uma procura. Aliás, devo dizer que o facto de Escrivá ter feito o seu doutoramento, como acabou de o concluir, entretanto, na Universidade de Madrid, sob as Huelgas de Burgos, portanto, uma ordem religiosa feminina, que teve um impacto até territorial muito para além, até jurisdicional, muito para além de um simples mosteiro de religiosas, ajudou, foi já mais uma contribuição para definir o que seria depois uma instituição jurídica que albergasse várias pessoas em vários lados, com várias ocupações, como veremos adiante. Mas eu quero dizer ainda que esse 46 marca não apenas a ida de Escrivá para Roma, mas também a difusão da obra fora de Espanha, e concretamente no que diz respeito a Portugal. Estamos a falar em Portugal e por isso é bom fazer esta anotação aqui, a partir de 46, onde, aliás, depois Monsenhor Escrivá virá várias vezes. E ele, em Portugal, tem como que duas paragens obrigatórias. Uma delas Fátima, cá estamos outra vez com Nossa Senhora, de certa maneira a acompanhar as várias fases da obra de Escrivá. Temos a Senhora de Torre Ciudad, que lhe faz aquela cura milagrosa em criança. Temos depois a Senhora do Pilar, em Saragoça, a presidir a sua vida de seminarista e de jovem sacerdote. Bem, agora falamos de Nossa Senhora de Fátima, onde ele gostará sempre de se deter quando vem a Portugal, mas também, é uma nota interessante, em Coimbra, concretamente no mosteiro de Santa Clara de Coimbra, porque lá se guarda o corpo da Rainha Santa Isabel,
que nós chamamos Santa Isabel de Portugal, e muito bem, foi aqui que ela viveu a maior parte da sua vida, portuguesa de coração, mas era de Aragão, da terra dele, da sua terra natal, e ele, portanto, nunca deixava, sempre podia de ir a Coimbra e ao Mosteiro de Santa Clara estar com a sua conterrânea, Santa Isabel. Bem, mas, portanto, 46, falámos de Portugal, mas nessa altura já podíamos falar também da França, podíamos falar depois de Inglaterra, podíamos falar da Itália, enfim, como a pouco e pouco a obra se vai estendendo nessa parte final dos anos 40, na Europa, mas depois também na América Latina e na América do Norte e pelo mundo além. Há aqui depois um outro ponto que importa dizer, e que eu já aludi atrás, que é a institucionalização da obra. Geralmente acontece assim, e quando não acontece assim, a coisa não está bem. Isto é, primeiro existe a realidade e depois procura-se a sua institucionalização, sobretudo quando a realidade é nova. A intuição de Escrivá, várias vezes eu tenho salientado, é a que é, portanto, a santidade universal. Arranjar um enquadramento jurídico que permitisse um apoio interno por parte daqueles que viviam mais intensamente este carisma e esta vocação, procurava a sua forma. Escrivá está em Roma, e em 1961 vai ser nomeado pelo Papa João XXIII para a Comissão de Interpretação Autêntica do Código de Direito Canónico, que é importante, porque o põe exatamente nessa base institucional da Igreja e da sua formulação. No ano seguinte, abre o Concílio Vaticano II, que ele em Roma acompanhará atentamente. Entretanto, a obra desenvolvia-se em Roma, mesmo como instituição até de ensino, de formação sacerdotal, e não só sacerdotal, portanto, tem uma expansão em Roma nos anos 60, nos anos 70 e até a atualidade, neste momento até uma universidade, que há lá sob a égide da obra. E durante o concílio já há muita gente, concretamente padres conciliares, que falam com Escrivá e que Escrivá recebe na sua casa de Roma, e portanto há aqui um espírito que passa da sua intuição particular e do seu caminho próprio para muita gente e concretamente para muitos prelados na Igreja com a mesma intenção. Ele vai ficar, julgo eu, que particularmente feliz quando o concílio ecuménico fizer duas afirmações. Uma faz no número 10 do decreto Presbyterorum Ordinis, sobre a vida e o ministério dos presbíteros, em que se prevê a criação desta figura jurídica das prelaturas pessoais. Ou seja, que as prelaturas não sejam apenas territoriais, portanto alusivas a um território, mas que se possam também dirigir a grupos de pessoas que vivem um determinado carisma ou uma determinada missão dentro da Igreja. Portanto, isto já abre um quadro de prelatura pessoal, de articulação eclesial, que não é apenas o da base territorial, sem desmentir a base territorial, porque obviamente que as pessoas a algum sítio onde pertencer. E por isso, mesmo pertencendo a esta ou aquela diocese, por onde se integram através da Igreja local, da Igreja Universal, necessariamente, também podem estar conjugadas por esses vínculos próprios e mais interpessoais, em que se conjugam eventualmente até clérigos e leigos à volta da mesma intenção, quer no que diz respeito à formação, quer no que diz respeito à sua projeção apostólica. Portanto, a figura da prelatura pessoal. Mas eu julgo que foi igualmente um momento muito feliz para Escrivá ver outras afirmações conciliares no sentido da sua grande intuição, que era a da santidade universal dos crentes. Portanto, como um apelo universal a viver heroicamente a vida cristã, corajosamente a vida cristã, essa santidade universal. Eu até peço ao Paulo para ler uma das várias passagens que no concílio se refere a isto, que tinha sido o bem mais precioso da vocação e da missão de Escrivá. Por exemplo, da Lumen Gentium. Uma frase emblemática onde se diz: todos os fiéis se santificarão cada dia mais nas condições, tarefas e circunstâncias da própria vida e através de todas elas se receberem tudo com fé da mão do Pai Celeste e cooperarem com a divina vontade, manifestando a todos, na própria atividade temporal, a caridade com que Deus ama o mundo. Ora bem, essa afirmação da Lumen Gentium, entre muitas outras, vai perfeitamente coroar os esforços de José Maria Escrivá. E julgo que é a conjugação destas várias dimensões que depois coroará a sua vida, que termina na Terra em 1975, quando ele morre subitamente, mas deixando na Igreja, não só naqueles que viveram mais proximamente deles, mas em todos aqueles que compartilham a sua intuição e o seu carisma, a sua presença mais persistente na vida da Igreja e do mundo. Eu queria que nós acabássemos esta série de programas com uma alusão a uma frase de João Paulo II no dia a seguir à sua canonização. Portanto, isso é de 2002. 6 de outubro de 2002, diz o Papa João Paulo II, São José Maria Escrivá foi escolhido pelo Senhor para anunciar a vocação universal à santidade e para indicar que a vida de todos os dias, as atividades comuns,
são um caminho de santificação. Poder-se-ia dizer que ele foi o santo da normalidade. Com efeito, ele estava convencido de que, para quem vive segundo uma perspectiva de fé, tudo é ocasião de encontro com Deus, tudo se torna estímulo à oração. Percebendo o que o Papa diz aí, como certamente todos os nossos telespectadores perceberam, percebemos o sentido e a hora e a vida de José Maria Escrivá. Mesmo já tendo ultrapassado o tempo, tenho que lhe perguntar, Sr. D. Manuel, porque é que isto pode ser tido como conservador, como muitas vezes a obra de São José Maria é considerada? Porque muitas vezes se confunde com conservador aquilo que é simplesmente a afirmação da identidade cristã. A identidade cristã é firme. Não temos tempo para ir mais além. Agradeço ter estado aqui connosco ao longo destas últimas semanas, hoje e ao longo das últimas semanas, a apresentar a vida de São José Maria Escrivá. Voltaremos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para mais história da Igreja, história de santos que são reconhecidos e foram beatificados ou canonizados pelo Papa João Paulo II.